Prezado irmão e telespectador da Rede Mundo Maior, é com muita alegria que iniciamos mais um programa Abrindo a Bíblia na TV. Agradecendo a você e a Deus e dizendo a você da felicidade de poder estar aqui neste momento, estudando, pesquisando e aprendendo com você e com aqueles que estudam conosco. Nós vamos agradecer inicialmente ao nosso querido Gilberto Pedro Castro, do Rio de Janeiro, que fez um e-mail, nos enviou um e-mail muito carinhoso e demonstra o quanto ele foi respeitoso com a nossa obra. Porque ele estudou a fundo esse livro, porque todas as perguntas que ele faz, ele vai enumerando capítulo, página, assunto, e explorou muito bem o nosso trabalho. E em respeito, meu caro irmão Gilberto Castro, aí da minha querida e bela Rio de Janeiro, o seu e-mail merece realmente que lhe dê atenção, que pela profundidade, pela sua busca incessante da verdade. Você coloca aqui, no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, essa obra aqui, você faz uma explanação sobre ressurreição e reencarnação, fazendo referência ao apóstolo Paulo. Lógico que Paulo era fariseu da tribo de Benjamim e de todas as seitas daquela época. O farisaísmo era mais radical, mais ortodoxo. No entanto, era que defendia a reencarnação e aceitava plenamente, como grande parte hoje das correntes ortodoxas judaica, aceitam ou não, acreditam, têm certeza da reencarnação. É o que eu posso informar a você. E eu cito o apóstolo Paulo porque Paulo foi assim um defensor. Ele fala abertamente de reencarnação na sua carta aos Coríntios, nós vamos falar daqui a pouco. Certa vez, aí você comenta, certa vez ao questionar a ressurreição como padre, ele citou o apóstolo Paulo e ainda disse: filho, você não tem o mesmo corpo de quando era criança, suas células são outras. Você não vai ressuscitar com este corpo. Muitas vezes só há pó no caixão, muitas vezes não, sempre só há pó no caixão. Ressuscitará com corpo glorioso. E o que é corpo glorioso? Logicamente, se só há pó no caixão, o corpo glorioso não pode ser o corpo físico, meu caro Gilberto P. Castro. O padre está certíssimo, só que ele está achando que o corpo, a transformação, porque quando ele faz a comparação, quando era criança você tinha não tinha o mesmo corpo, lógico, mas você permanece com o corpo físico. Só que na ressurreição, não é o corpo físico que volta. Paulo diz que semeado corpo material, ressuscita corpo espiritual. Ressuscita glorioso, por quê? Porque é um corpo imortal. Não é mais o corpo físico perecível, sujeito a doença. Por isso que o padre usou um termo certíssimo, glorioso, mas não que corpo glorioso seja sinônimo de corpo físico. É o corpo espiritual, como diz Paulo. Paulo diz, semeado corpo animal, ressuscita corpo espiritual. Então ele faz a separação entre esse corpo físico e o meu perispírito, que é o molde do meu corpo e é o intermediário entre o corpo e o espírito. Então, na verdade, Paulo ainda diz claramente no capítulo 15, versículo 50, da sua primeira carta aos Coríntios, ele fecha a questão dizendo assim: o que eu vos quero dizer é que carne e sangue não herdam. Basar vedam, são duas expressões hebraicas, duas palavras hebraicas. Basar é carne, dam é sangue. Carne, basar vedam, carne e sangue não herdam o reino dos céus. Em outras palavras, não é o corpo físico que vai para o outro lado, mas o corpo espiritual, que é o corpo glorioso que o padre falou, que é, como Paulo chama, corpo espiritual, porque ele começa dizendo, me pergunta como ocorre a ressurreição dos mortos, e ele dá uma lição nessa carta aos Coríntios de como ocorre a ressurreição. Porque Paulo diz assim, me perguntam como será a ressurreição dos mortos e com que corpo volta. E ele chama aqueles que perguntam com que corpo volta de insensato.
Quer dizer, a pessoa não está entendendo nada, não é o corpo físico que volta. Diz insensato. Me perguntam, leia lá, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 1 em diante. Vai lendo. Me perguntam como será a ressurreição dos mortos e com que corpo ele volta. Não é um corpo físico que vai voltar, por isso que Paulo chama de insensato. Insensato é um corpo material e um corpo espiritual. Você precisa separar uma coisa da outra. Semeado na corrupção, ressuscita incorruptível. Ressuscita glorioso, como bem disse o padre, mas não fisicamente, mas corpo espiritual. Aí você diz assim, mas tem um ponto que me incomoda no pensamento espírita. Kardec afirma em sua obra A Gênese, categoricamente, que Lázaro, capítulo 11 do Evangelho de João, não ressuscitou, mas estava cataléptico. Hoje se sabe que um cataléptico pode ser despertado facilmente, claro, mas naquela época não. Você sabe que naquela época muitos eram enterrados vivos. Porque a catalepsia hoje é facilmente detectada, porque hoje nós temos tanto dos exames que isso já não existe mais, mas naquela época não tinha. E tem mais um detalhe, meu caro Gilberto Castro, naquela época não havia velório. Você vê a história lá do começo do livro de Atos, de Safira, e naquele episódio que morre o marido, depois morre a mulher porque negou a divisão dos seus territórios a Pedro, e o marido morreu, foi enterrado. Quando a mulher chegou, ele já estava enterrado, porque não tinha velório. Morreu, juntava e enterrava. Se a pessoa tivesse uma síncope, tivesse uma catalepsia, tivesse um outro tipo de inaptidão ou letargia cerebral, ele era enterrado vivo. Aí você diz, hoje se sabe que um catalepsia pode ser despertado. Claro, a ciência hoje tem meios para isso, mas naquela época não tinha. No texto que se referindo a Lázaro, diz Jesus, porém falava de sua morte, e eles julgaram que falasse do repouso do sono, João 11. Outras referências ao fato diz que o corpo estava em estado de putrefação. Um corpo sepultado no deserto quente não poderia ter outra condição. Não, é por aí. Você está aqui, me permite eu dizer uma coisa, eu conheço Betânia, já estive lá na tumba de Lázaro, lá não é deserto. O deserto da Judéia fica um pouco mais para trás. Betânia fica pertinho de Jerusalém, ali tem água, ali tem muita... Não foi sepultado num deserto quente, não poderia ter outra condição. Mas quando você diz aqui que outras referências ao fato, diz que o corpo estava em estado de putrefação, Jesus refere-se em Lázaro, no capítulo 11, versículo 11 desse mesmo texto que você leu, o 13, o 11, Jesus diz que Lázaro dorme. É lógico que muita gente diz que dormir em hebraico significa morrer. Não, senhor. Não é bem por aí. A gente tem que entrar... Por isso que eu gosto de ler o texto original, porque existe o verbo para dormir e existe o verbo para morrer. Não é a mesma coisa, não. Mas isso aí é outra questão que nós vamos começar a segunda parte do nosso programa esclarecendo isso aí. Não sai daí, porque o e-mail do nosso querido Gilberto Pedro Castro está realmente muito bom e muito bem colocada as suas dúvidas. Até já. 1 minuto só.